Paz do Senhor, irmãos. Nesse momento vamos fazer uma oração para dar início a esse momento de estudo, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos, Pai, que de Ti, Senhor, vem um alimento necessário de cada dia, Deus. Nos dê, Senhor, hoje o Teu alimento, Senhor, o alimento que precisamos, Senhor, para nos fortalecer, para nos trazer, Senhor, a lucidez que precisamos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que hoje seja uma noite especial, Senhor, para cada irmão, Senhor, que está acompanhando nesse momento o estudo que será trago nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar 2 hinos. E que esses hinos possam entrar aí na sua casa, amém? Abençoando o seu lar. Aleluias, glória a Deus. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Vamos louvar o hino 212, os guerreiros se preparam. Aleluia, Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto,
na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance, no imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus por esse momento, hinos maravilhosos, em nome de Jesus. Que nós possamos agora estar atentos à palavra que o nosso pastor Erisvaldo estará trazendo agora nesse momento. Que Deus possa te abençoar, irmãos. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe o irmão David, nosso ministro de louvor, pela abertura do nosso culto de ensino da palavra de Deus, a nossa doutrina, e também pelos louvores. Irmãos queridos, eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no nosso tema, que foi proposto por nós no nosso estudo. Nós estamos falando acerca de comunhão cristã. Nós demos início a esse estudo há 5 semanas atrás, né? Hoje é a 5ª semana, ou seja, nós ficamos 1 mês e 1 semana nesse tema. O tema comunhão cristã, baseada em Atos dos Apóstolos, versículos de 42 a 47, que eu convido os irmãos
a acompanhar a leitura aí nas vossas Bíblias. Diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos agradecidos por mais esta noite, por mais este privilégio de estarmos reunidos em torno da tua santa palavra. Abençoa-nos nesta noite. Abre o nosso coração para nós entendermos a tua palavra e aplicarmos em nossa vida o teu querer. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos, como eu falei no início, já há 5 semanas nesse tema, comunhão cristã, e nós vimos a forma como a comunhão cristã ela se manifesta. Vimos o primeiro tópico, ou seja, na primeira semana nós vimos que ela se manifesta em perseverar nas reuniões congregacionais, baseado no versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Na segunda semana nós vimos o segundo tópico, que é que a comunhão se manifesta no temor coletivo. Todos tendo ali a mesma fé, baseado no versículo 42, que diz: e em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Vimos na terceira semana sobre a comunhão, ela se manifesta no amor fraternal, baseado no versículo 44, que diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vimos na terça-feira passada o quarto tópico, na quarta semana, que a comunhão se manifesta na cooperação dos bens materiais, baseado no versículo 45, que diz que eles vendiam suas propriedades e bens e depositavam e repartiam, depositando aquele dinheiro aos pés dos apóstolos. E eles dividiam segundo cada um tinha necessidade. Hoje nós vamos para a nossa quinta e última semana com o nosso quinto e último tópico, que fala que a comunhão cristã se manifesta na unidade do culto. Vamos estudar isso baseado no versículo 46, que diz: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Isso aqui é sério. Então, isso é unidade do culto. Veio bem a calhar esse estudo, porque justamente hoje é a última doutrina que nós vamos fazer online, porque na próxima nós já vamos fazer uma live, mas já no nosso culto aqui presencial. Então, olha o assunto que nós vamos falar hoje, de unidade no culto, não é? Então o assunto ele veio bem para nós no momento que nós estamos atravessando. Eu sei que tem muitos irmãos que estão morrendo de saudade de estar na igreja, irmãos que estão saudosos realmente,
a gente entende que, devido à pandemia que nós estamos vivendo, ainda não existem vacinas, portanto, não tem um antídoto, né, contra este mal, e então alguns irmãos que têm alguma deficiência na saúde, mesmo o decreto permitindo as igrejas estarem reunidas, os irmãos, tanto por vigilância, né, não devem vir. Aqueles que têm imunidade baixa, os irmãos devem continuar em casa, né? Até que sinta-se mais segurança. Então, nós vamos falar hoje sobre a unidade do culto. E diz aqui o versículo 46, e perseveravam unânimes. Unânimes significam todos concordarem com a mesma coisa. O culto é algo ordenado, não é algo desordenado. Deus não trabalha nem habita em desorganização. Deus, ele é muito organizado. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele ensina aquela igreja, apesar da igreja de Corinto ser uma igreja sábia, uma igreja bastante espiritual, cheia dos dons espirituais. Inclusive Paulo diz que nenhum dom falta àquela igreja, mas ele sentiu necessidade de ordenar a igreja e falar sobre ordem no culto, porque tudo precisa ser sobre a direção de Deus. Deus, ele é muito, mas muito organizado. Você vê que no templo que o Senhor deu a princípio para Moisés, fazendo o tabernáculo lá no deserto, existiam as medidas corretas, a forma correta de fazer, a forma correta de distribuir os utensílios dentro do templo. Não era onde o sacerdote queria, não. Deus determinou tudo, limitou. Deus deu as dimensões, Deus deu a forma como fazer. E cada coisa tinha que ser colocada no devido lugar, porque aquilo não era mais do que uma simbologia. Aquilo apontava para o sacrifício de Jesus que viria. A gente pode até falar nisso num outro estudo mais à frente. Mas até a forma como as coisas estavam dispostas dentro do templo e do tabernáculo, antes da existência do templo, você sabe que Israel estava peregrinando no deserto, não tinha como fazer um templo. Um templo é algo fixo no local. Então eles tinham o tabernáculo. Quando eles saíam de um lugar para outro, eles desmontavam o tabernáculo e era montado aonde o Senhor ordenasse que o povo acampasse novamente. Então, o Senhor ensina à igreja em Corinto que o culto na casa do Senhor ele tem que ser feito com ordem e com decência. Então, ninguém pode chegar aqui e fazer o que quer. O culto tem a hora de começar, tem a hora de terminar. O culto tem onde o Espírito Santo tem a livre manifestação, mas o culto tem que ser dirigido de forma decente, com toda a moderação possível. Paulo nos dá ali as diretrizes de como o culto deve persistir, né? Deve ser cultuado a Deus, né? O culto ele é dado a Deus, é oferecido a Deus. Então, os crentes que se reúnem na igreja, eles têm que ter esse propósito, e o propósito tem que ser único, unânimes. Unânimes significam todos concordando na mesma coisa. E diz aqui que eles estavam todos os dias no templo. Olha que a frequência da igreja primitiva era bem melhor que a nossa. Nós vivemos um cristianismo meio que de mordomia, né? A gente vem pouco ao templo, apesar das pessoas
do mundo dizerem que nós vivemos muito na igreja, mas se você observar, de culto nós viemos pouco à igreja. Aqui a palavra diz que eles perseveravam todos os dias no templo. Isso não é uma obrigação, isso é um desejo que nasce num coração que ama a Deus, num coração agradecido ao Senhor. Então vamos falar hoje sobre unidade no culto. Primeiro tópico, cultuando juntos no templo. Atos capítulo 2, versículo 46 é o texto que nós lemos, e o texto diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Então veja que isso denota comunhão, aonde nós temos o prazer de estarmos na companhia uns dos outros, né? Não é um fardo pesado de religião. Eu sei que para algumas pessoas que praticam a religião, e eu acredito que a maioria de nós, antes de conhecer a palavra de Deus, de servir ao Senhor Jesus, nós éramos religiosos, nós tínhamos uma religião que na grande maioria nós herdamos de nossos pais, e como nós não tínhamos aquela comunhão íntima com Deus, para nós às vezes ir à igreja era até um sacrifício. Por isso que as pessoas não têm o hábito de irem à igreja, porque é enfadonho, é cansativo. Mas quando se tem um relacionamento pessoal, e é um relacionamento não de obrigação, mas é um relacionamento de amor, é diferente. Por isso que o relacionamento com Deus, ele é pautado no amor. Nós servimos a Ele por amor. Nós viemos à igreja porque sabemos que aqui nós podemos sentir mais e ter mais da graça de Deus. Nós não viemos aqui para agradar um líder religioso. Nós não viemos aqui porque os dogmas da nossa igreja exigem. Não. Se alguém faz isso, precisa se libertar disso. O cristianismo não é algema. Jesus não nos chamou para escravidão. Ele nos chamou para liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós viemos à igreja, quando nós doamos o nosso tempo para a obra do Senhor, nós fazemos isso movido por um sentimento de amor. E quando você faz algo que você gosta, aí não é sacrifício nenhum. Não é sacrifício nenhum, porque você tem prazer no que você está fazendo. Eu me recordo, falando sobre fazer as coisas por amor, por prazer, eu me recordo que há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa lá no Nordeste de prospecção, e eu trabalhava com aerofotogrametria. Eu gostava tanto daquilo que quando a empresa me dispensou e ela me deu aviso prévio, eu fiz questão de trabalhar os 30 dias. A empresa ficou admirada e disse: moço, você não precisa vir trabalhar. Você tem direito de ficar em casa, a gente vai pagar direitinho. Não, mas eu posso trabalhar? Pode. Então eu quero trabalhar. Eu fiz questão de trabalhar todo o meu aviso prévio. Quando eu saí com o coração partido. Por quê? Porque eu gostava do que eu fazia. Era bom, era prazeroso. É assim a nossa vida com Deus. O que nós fazemos, por exemplo, eu estou aqui agora, trabalhei o dia, estou cansado, mas vim à igreja me dispus a estar aqui com os irmãos. O irmão David fez a mesma coisa. Ele não está ganhando nada para estar aqui. Ele podia estar em casa descansando, porque ele trabalhou o dia todo. Eu também trabalhei o dia todo, estou extremamente cansado. Mas para mim não é nenhum peso estar aqui. É prazeroso estar aqui falando do Senhor, da sua palavra. Então, isso não é por dinheiro, não é por uma recompensa terrena.
É algo que move o nosso coração e a gente faz porque essa coisa faz parte de nós. Se nós não fizermos, nós nos sentimos mal. Isso é vocação, isso é chamada, né? Então é muito bom quando a igreja, quando o crente se sente assim. Você é livre, meu irmão, você é livre na sua adoração a Deus, você é livre na sua vida cristã, você é livre para orar, você é livre para jejuar. Não existe nenhuma imposição, nenhuma obrigação sobre você. Se algum líder faz imposições e você faz algo porque lhe foi imposto, não vale a pena. Deus não recebe isso. Tudo que nós fazemos para o Senhor, nós temos que fazer de bom grado. Por isso que eu não aceito ficar debaixo de nenhum julgo ou alguém que me impõe alguma coisa para fazer. Não. A minha relação com Deus é minha. Isso é algo só meu. A minha relação com Deus não tem nada a ver com a relação que a minha esposa tem com Deus, que os meus filhos têm com Deus, que os irmãos aqui na igreja têm com Deus, que a igreja tem com Deus. Não. É meu. A minha relação com Deus é só minha. Amém? Cada um de nós tem a sua intimidade com o nosso Pai Celestial. Então, sinta-se livre para adorar a Deus. E tudo que você fizer, faça por amor. Então, cultuando juntos no templo. E perseveravam unânimes todos os dias. Muito bem, o segundo tópico é: não devemos deixar de congregar. Olha, é um versículo, eu tenho aqui um versículo conhecido demais, Hebreus 10, 25. O escritor aos Hebreus diz, deixa eu abrir aqui para eu ler na íntegra com os irmãos. Confira aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Acredita que o meu computador travou? Mas que coisa! Mas Hebreus 10, 25 é um versículo conhecido nosso, o versículo que diz: não deixando de congregar. Outra versão diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha que versículo tremendo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Destravou aqui, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, nós devemos sempre exortar uns aos outros. Exortar é admoestar. Tem gente que confunde exortar com grosseria, com uma correção dura, e não é. Exortar é simplesmente aconselhar. Tudo que tem que fazer com o irmão, com relação à vida espiritual, você tem que fazer com moderação. Até porque eu já falei aqui que Jesus não chamou ninguém para a escravidão. Ou seja, então nós não somos servos de alguém em particular. Nós somos servos do Senhor. Então nós devemos tudo a Ele. Mas nós aqui como irmãos e como igreja, a gente deve: fulano, o que é que está acontecendo? Essa preocupação que existe, essa irmandade, isso faz parte de família. É normal, é natural. Então a igreja, por isso que existem diversas igrejas, porque nós não caberíamos numa igreja só, numa cidade como essa. Numa cidade como Gama, se nós tivéssemos uma só Assembleia de Deus, ela tinha que ser maior que o estádio aqui da cidade, que o Bezerrão. E olha aqui, se nós juntássemos só dos crentes da Assembleia de Deus, o Bezerrão não caberia. Não caberia, eu digo com toda certeza. E nós seríamos tanto que perderíamos aquele senso de unidade, de família.
Porque nós, sendo muitos, a gente sequer chega a se aproximar de alguém a ponto de conhecer ele, a vida dele, do que ele vive, do que ele precisa. A comunhão estaria em prejuízo. Então, o fato de nós termos diversos templos, diversas igrejas, eu estou falando da nossa denominação aqui, a Assembleia de Deus, claro, todas as outras são igrejas que estão pautadas, se tiver pautada na palavra, no Calvário, todas elas, me perdoe você que congrega em outra igreja, não tem nada a ver a placa da igreja, são todos servos de Deus, nós vamos para o céu, vamos morar na glória com o Senhor, não estou falando disso aqui, eu estou citando a nossa igreja, porque nós temos que falar de nós, né? E não da vida dos outros, temos que falar de nós mesmos. Então, o fato de nós termos diversas igrejas, é bom que cria aquela comunidade local. Nós sendo menos, por exemplo, aqui o nosso templo ele comporta 400 pessoas. 400 pessoas, se nós tivermos todos os bancos cheios aqui, 400 pessoas são capazes de conviverem, de se conhecerem, de dividirem a vida, de se ajudarem, de se aconselharem, de cuidar da vida uns dos outros. Então, mas se nós fôssemos milhares, seria bem mais difícil. Então, esse é o lado positivo da diversidade de templos, né? Então, nós não podemos deixar. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Ora, não é palavra de pastor, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Não deixe o lugar que Deus te colocou. Foi aqui que Deus te plantou? É aqui que você tem que ficar. Aonde Deus plantou você, é onde você deve crescer, abrir suas folhas, abrir suas flores, dar os seus frutos. Aonde o Senhor te colocou, é lá que você deve ficar. É ali que o Senhor quer te abençoar, não é? Então, não deixe. Não podemos largar a nossa igreja, não podemos largar a nossa congregação. Nós tivemos aí, acho que 3 meses, né? Distanciados do templo, e os irmãos observam como fica difícil, né? Fica difícil não congregar, fica cada um muito por si, a gente não fica sabendo da vida uns dos outros, a gente sente falta do companheirismo, a gente sente falta, se tivermos uma necessidade, fica difícil de dividir com alguém, porque a família está espalhada. Então, o fato de estarmos juntos, de estarmos congregando, significa que ali nós somos uma família, né? Uma família espiritual que, na maioria das vezes, se relaciona até melhor do que família carnal, né? A comunhão que existe entre os irmãos em Cristo, às vezes é uma amizade mais pura, um amor mais puro e uma comunhão às vezes até mais íntima do que com alguns parentes da nossa própria família. Eu já escutei muitos irmãos falarem isso, né? Então, muito bem, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Eu acredito que eu não estou falando para alguns aqui, estou? Esses alguns não é você, é? A nossa igreja, nós vamos voltar aos cultos. O nosso próximo culto de doutrina já vai ser presencial. Você vai estar aqui ou você já está incluído nesses alguns? Nesses alguns que vão deixar a igreja? Eu estou cansado e tal. Não, você tem que, se você não faz parte daquele grupo de pessoas que deve manter distância, o seu lugar para estar é aqui. Você precisa disso. Se nós nos isolarmos espiritualmente, nós morremos. O homem é um ser social. Ninguém foi feito para viver sozinho. Nós somos um ser social. Nós temos carência nesse ponto. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Amém, meus queridos?
Então, muito bem. Ainda nesse tópico, falando sobre esse assunto de não deixar de congregar, você lembra daquela passagem linda que o salmista falou no Salmo 122, no versículo 1? Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse Salmo 122 é muito lindo. Ele continua dizendo: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, né? Porque é bom estar na casa do Senhor. Porque ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Versículo 7 ele diz que há paz dentro desses muros. Oh, que coisa linda! Há paz dentro desses muros, prosperidade dentro destes teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, versículo 8. Por causa da casa do Senhor. Olha que coisa linda. Então, esse sentimento que existia no coração do salmista deve existir no coração de cada crente. Ouvir dizer, vamos à casa do Senhor, não pode ser um motivo de peso. Se quando eu falei que nós vamos voltar à atividade aqui, se você diz, graças a Deus, até que enfim, ufa, eu não vi a hora. Se você falou assim no seu coração, então parabéns, você estava realmente com saudade do Senhor. Mas se quando eu disse que nós vamos voltar aos presenciais e você fez, já? Não, mas se você falou assim e no seu íntimo você sabe que é por causa de desânimo, olha, cuidado. Eu aconselho você a ler um pouquinho mais a palavra do Senhor, a fazer um jejum por você mesmo e a buscar mais a Deus em oração. E pronto. É só isso que resolve o seu problema, tá? Aí você vai ter prazer de novo, alegria de novo, porque o fato de nós nos afastarmos da casa do Senhor causa isso mesmo, tá? Causa isso mesmo. Por isso eu estou falando de mim, por isso eu gostei sempre de estar envolvido na obra do Senhor. Não estou falando agora porque eu sou pastor há 20 e poucos anos só, mas eu sou crente há mais de 30 anos, e eu sempre procurei estar envolvido na igreja. Eu nunca fui, como os irmãos costumam dizer, membro de banco. Isso não existe, né? Membro de banco. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas eu nunca procurei estar quieto, só recebendo. Eu sempre procurei estar na posição de ser útil, de servir. Então, eu passei por todas as funções que você pensar na igreja. Possuí todos os cargos e fiz tudo que me veio às mãos para fazer. Então, eu busquei sempre estar envolvido, porque eu sei que se eu não me envolver, eu vou dar vazão ao cansaço, à frieza, à fadiga, e eu vou deixar de vir à casa do Senhor. Daqui a pouco eu vou esfriar na fé, e daqui a pouco eu sou um crente meio lá, um crente meio cá, e eu nunca quis isso para a minha vida. Então eu sempre procurei estar envolvido, porque se você tem uma certa responsabilidade na igreja, isso é muito bom, porque aquela responsabilidade que você tem faz com que você desperte mais na sua vida espiritual. Então isso te aproxima de Deus. Então isso é muito bom. Se você estiver querendo fazer algo para o Senhor, nós temos muito o que fazer. Tá bom, meu querido? Temos muito o que fazer. Que deixe que esse desejo nasça no seu coração, para que a gente possa trabalhar mais para o reino de Deus. Uma outra referência, também conhecidíssima do salmista Davi, com relação
a estar na casa do Senhor, o Salmo 84 e o versículo de número 10, também é um salmo lindo, 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 que todos os irmãos conhecem. Ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios, ou seja, na tua casa, do que em outra parte 1000. Ele diz: preferiria estar à porta, olha, ele não está dizendo, não é nem dentro, à porta, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, que habitar nas tendas da impiedade. Então, isso é uma coisa linda, isso que o salmista fala, é de alguém que realmente amava a Deus, e nós sabemos que Davi amava a Deus de todo o coração, tinha seus defeitos, como todos nós temos. A igreja não é feita ou composta por santos aperfeiçoados, não é. Não existe ninguém perfeito dentro da igreja. Eu sou o pastor dessa igreja, eu não sou perfeito. Nunca olhe para mim. Se você ficar olhando para mim, esse olhar para mim significa me tomar como o alvo. Nunca faça isso. Nós não olhamos para homem nenhum. O nosso alvo é Cristo. O próprio escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem olha para homens incorre no perigo de cair, porque todos os homens são falhos. Deus não esconde defeito de seus servos. Você vê todos os homens na Bíblia, sem exceção, todos eles o Senhor mostra os seus erros, os seus pecados. E por que Deus faz isso? Justamente para que eu e você não incorramos no erro de nos acharmos indignos, de dizermos, de nos compararmos com eles e dizermos: eu não sou nunca como Davi foi. Davi era Davi. Davi foi um ser único. Davi era especial. Como eu e você somos únicos e somos especiais. Davi tinha os seus defeitos. Você e eu temos os nossos. Mas também nós temos as nossas qualidades. Então Deus nos conhece, Deus sabe como nós somos, mas nos ama mesmo assim. O que importa para Deus é um coração quebrantado e contrito. Se nós fôssemos aqui falar de Davi, dos erros que Davi cometeu durante a vida, isso daria muitos estudos. Mas o que importava para Deus era a forma como Davi reagia quando errava. Davi não culpava ninguém, não colocava aquela síndrome de Adão, que todo mundo fala, de ficar botando a culpa em Eva, ou seja, de botar a culpa nos outros, é de alguém que não está se arrependendo do que fez. Ou seja, ele não está olhando para si e assumindo os seus defeitos. Ele está colocando a culpa em alguém, ele está se eximindo do erro. Davi não era assim. O salmista Davi, quando escreveu o Salmo 51, falando acerca do pecado que ele cometera, do adultério, seguido de um assassinato, olha que coisa terrível. Ele disse, quando foi escrever, ele disse: eu pequei. Ele não disse que foi Betseba, que não vigiou, que ficou onde não devia, ele não falou nada disso. Ele disse: eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Então, Davi era livre dessa síndrome de Adão. O crente convicto, que sabe quem é e sabe a grandeza do amor do Deus que ele serve, não se esconde, nem esconde suas falhas, colocando a culpa nos outros. Então, Davi, ele era liberto desse tipo de coisa, ele assumia. E é isso que Deus amava em Davi. E é isso que Deus ama em nós. O homem, ele precisa olhar para dentro de si mesmo e reconhecer os seus erros e buscar a graça e o perdão de Deus. É isso que Deus diz, que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando o salmista Davi disse isso, ele sabia bem o que estava falando.
porque ele tinha um coração assim. É assim que nós devemos agir com o nosso Deus. Vamos para o nosso último tópico aqui. Então, dentro desse tópico aqui de unidade no culto, nós já vimos que devemos cultuar juntos no templo. Vimos também que não devemos deixar de congregar. E para terminarmos aqui, essa unidade do culto, nossa unidade, provém do viver cristão. Ou seja, quando nós nos relacionamos, é daí que vem a unidade. Vamos ver essa referência? Na primeira carta de João, capítulo 1, e o versículo de número 7. Eu vou ler a partir do 6 para você ter uma ideia melhor. Diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, veja que coisa tremenda. O andar em trevas e o andar na luz, os irmãos sabem muito bem. Trevas aqui é símbolo de pecado, não de escuridão propriamente dito, mas significa a vida velha que nós levávamos ou vivíamos antes de conhecermos a palavra de Deus, de sermos iluminados pela palavra de Deus. O salmista diz que a palavra de Deus, ela é luz. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é justamente isso que João está dizendo aqui. Se andarmos na luz, ou seja, se andarmos de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus disse em outra ocasião: se vocês me amam, então guardem a minha palavra. Então, nós temos que viver assim. Quando todos os crentes vivem uma vida comum, todos vivendo na verdade, nós mantemos a comunhão uns com os outros. Você sabe muito bem que quando um crente decide andar nas trevas, ou seja, ele não quer andar de acordo com a palavra de Deus, você vê que causa uma ruptura. Primeiro, causa uma ruptura entre o crente e Deus. Olha o que a palavra de Deus fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e Ele esconde o seu rosto de nós para que não nos ouça. Porque uma vida de pecados, ela é contrária à santidade do Espírito que Deus colocou dentro de nós. Não dá para conviver. Então, e eu acredito que alguém que nasceu de novo de verdade, alguém que recebeu o Espírito Santo, quando conhece muito bem isso, que o Espírito Santo ele nos guia, ele nos orienta. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja, mas tudo que eu posso fazer é aconselhar, é usar a palavra de Deus para trazer conselhos práticos de vida, como nós estamos fazendo aqui. Mas a vida que você vive com Deus é sua e Deus. Quando você sai da igreja, eu não estou aqui para ir atrás de você, para vigiar você, para saber o que você anda fazendo. Não, eu não sou delegado. E não sou detetive para estar investigando a vida de ninguém. Porque a vida de cada um diz respeito a cada um. Aquilo que cada crente faz, ele mesmo vai colher para si. Claro que quando um crente decide não andar na comunhão da palavra na igreja, causa essa ruptura. Primeiro entre o crente e Deus, depois entre os irmãos. Você vê que a pessoa fica irreconciliável, a pessoa fica, ela se distancia, ela se irrita com facilidade,
ela perde o prazer de estar na casa do Senhor. O salmista Davi, voltando a falar de Davi de novo, quando escreveu no Salmo 51, falando acerca de quando ele se envolveu com aquela mulher e cometeu aquele pecado, ele escreveu para o Senhor dizendo assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, porque Davi sabia que se o Espírito Santo saísse dele, ele não era mais nada. E ele disse, o versículo seguinte, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque o pecado tira isso, o pecado rouba isso de nós. Primeiro ele nos seduz e faz com que a gente ache que aquilo que está nos seduzindo seja o máximo, e aquilo é melhor até do que a comunhão que a gente tem na igreja, do que a comunhão que a gente tem com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família. Aquilo parece algo melhor do que tudo, e na verdade não é. Quando você comete o pecado, a primeira coisa que o pecado faz é colocar vergonha. Vergonha. A pessoa tem vergonha primeiro de Deus. Lembra de Adão? Lá no Éden? O papai do céu vinha conversar com ele na virada do dia. Deus veio. O pecado de Adão não mudou Deus. O pecado que eu e você comete não muda Deus, muda nós. Adão se escondeu. Deus disse: Adão, por que você se escondeu? Porque eu vi a sua voz e tal, fiquei com vergonha e me escondi. Crente, quando ele está em paz com Deus, ele senta nesses primeiros bancos aqui, chega perto do púlpito, cumprimenta os irmãos, mas quando comete pecado, aquele pecado começa a acusar, ele pula lá para o meio, do meio ele vai lá para o final, senta no último banco, ele está mais perto do mundo, está mais perto da porta para correr. É desse jeito, porque o pecado faz isso com a gente tem vergonha. Adão disse: eu fiquei com vergonha do Senhor e me escondi. Aí Deus disse para ele: Adão, se por acaso você comeu da árvore que eu mandei que você não comesse? Claro que Deus sabia de tudo, mas Deus estava lidando com um moço ali. É assim que Deus lida com o pecador. Não precisa correr dele não precisa se esconder dele não. Também não precisava Adão jogar a culpa em cima de Eva, precisava não. Ele podia dizer igual Davi: Senhor, perdão, eu errei, eu pequei, contra ti somente pequei. Olha que diferença. É por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Você não precisa fugir de Deus, você não precisa fugir da igreja. O teu melhor amigo é Jesus. O melhor lugar para você estar é aqui, porque aqui você vai ouvir uma palavra que te levanta, que te ergue, que te põe de pé. Lá fora não. Então não fuja, não se esconda. Se você fez alguma coisa de errado, sente de conversar, de chegar para o pastor e conversar, sente isso, pode confiar. Morre aqui, não se divide, conversa com ninguém. Existe sigilo pastoral. E se ora, busca, se arrepende, deixa, e vem perdão, vem misericórdia de Deus. É assim que Deus trata. Ninguém precisa correr com medo de Deus. Nós devemos correr para Deus. Para Deus. A melhor posição do filho pródigo não foi quando ele saiu de casa, foi quando ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele encontrou o pai tão amoroso quanto antes. O mesmo pai que amou ele a ponto de deixar ele fazer aquela besteira de sair de casa, foi o mesmo pai que abriu os braços e o recebeu com alegria. Então Deus não muda. Deus não muda. O pecado tem a capacidade de mudar a nós, não a ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: se nós formos infiéis,
Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode mudar. Deus não muda. Amém, meus queridos? Então, perseveremos nisso. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. A última referência para nós fecharmos o nosso estudo aqui está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz: rogo-vos, irmãos, é Paulo falando à igreja de Corinto, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vocês, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Olha que versículo lindo. Para que sejais concordes no falar. Esse concordes fala de concordância. Que quando a gente falar uma coisa, vamos fazer isso? Vamos. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Isso é concordes no falar. Que nós concordamos, a nossa palavra é única, é unânime. E que não haja dissensões entre vós. Não há grupinhos, divisões. Não. Para que isso? Antes sejais unidos no mesmo pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Quando a igreja desenvolve essa maturidade cristã a ponto de viver assim, é bênção. Sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Então, meus queridos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo sobre comunhão cristã, baseada em Atos 2, de 42 a 47. Então, a comunhão cristã se manifesta em perseverar nas reuniões congregacionais, ela se manifesta no temor coletivo, ela se manifesta no amor fraternal, ela se manifesta na cooperação com os bens materiais e ela se manifesta na unidade do culto. Deus abençoe os irmãos. Até o nosso próximo culto de doutrina, que será já aqui no templo, presencial. Mas nós vamos ter live para os irmãos que não possam estar conosco aqui. Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos reunidos em torno de tua santa palavra. Pai, abençoa o meu irmão e a minha irmã, abençoa esta pessoa que está vendo este vídeo agora, em qualquer lugar do mundo, vendo no nosso canal. Abençoa em nome de Jesus. Abre o nosso coração para compreendermos as verdades profundas de tua palavra. E abençoa-nos para que nós possamos aplicar a tua palavra em nossa vida. Agradecidos oramos no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus.